Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje temos novamente connosco José Pacheco Pereira, historiador, biógrafo de Álvaro Cunhal e responsável pelo Arquivo Efêmera, para continuarmos a conversar sobre a história do Partido Comunista Português, conversa que há umas semanas atrás deixámos por alturas do 25 de Abril. José Pacheco Pereira, é um gosto recebê-lo novamente no programa. Bem-vindo. Obrigado. Sendo este episódio uma continuação, ou uma parte 2, de outro que ficou disponível no dia 31 de janeiro, e até porque esta época já foi abordada em episódios anteriores, apenas umas notas prévias para enquadrar o início de conversa. Álvaro Cunhal regressou do exílio a 30 de abril, a tempo de participar nas celebrações do 1º de maio. Na altura, a sua atitude foi de prudência. A correlação de forças era incerta e o general Spínola, presidente da República a partir de 15 de maio, estava reticente a incluir o PCP no primeiro governo provisório. Tal veio a acontecer por insistência de Mário Soares. Durante o período revolucionário, ou seja, dentro do recorte cronológico que medeia entre 25 de abril de 1974 e 25 de novembro de 1975, ou, numa perspectiva institucional, até à aprovação da Constituição, a 2 de abril de 1976, pode-se identificar, de forma muito genérica, os seguintes posicionamentos do PCP. Numa primeira fase, até à admissão do general Spínola, o partido adotou uma atitude prudente, não só porque essa também era a atitude da União Soviética face ao processo político português, como porque, também, o PCP teve de gerir a desconfiança dos spinolistas e da direita e o desafio da extrema-esquerda. A partir de 30 de setembro, data da renúncia de Spínola à presidência da República, o PCP terá procurado assumir o controle do processo revolucionário. A fratura com o PS, evidente durante o debate sobre a unicidade sindical, foi então um momento marcante, assim como o 11 de março. Desde então, com a presidência do general Costa Gomes, a criação do Conselho da Revolução e o protagonismo da coordenadora do MFA, o PCP procurou fazer valer o seu peso político. O fraco resultado nas eleições para a Constituinte de 25 de abril de 1975, onde obteve 12% dos votos, surpreendeu o país político e constituiu um choque para o partido. A partir de então, o PCP pôs a tónica na desvalorização do ato eleitoral. O Pacto MFA-Partidos, assinado antes das eleições, garantiu-lhe a irreversibilidade das chamadas conquistas da Revolução, como as nacionalizações e a reforma agrária, e a aliança Povo-MFA, tão incentivada pelo PCP, desvalorizava a pluralidade refletida na Constituinte. Como Primeiro-Ministro, continuava desde julho de 1974 o coronel graduado em general Vasco Gonçalves, de orientação cada vez mais radical e próximo do PCP. O PCP também tinha peso no Conselho da Revolução, no MFA e, ponto fundamental, na rua, onde controlava as principais estruturas sindicais, numa intervenção que queria disciplinada e que colidia com os objetivos e modus operandi da extrema-esquerda. Já falámos neste programa sobre o 25 de novembro de 1975 e os tempos que o antecederam. No verão de 1975, o MFA estava claramente dividido entre os moderados, os gonçalvistas por outro lado, próximos do PCP, e a extrema-esquerda, afeta ao major graduado em brigadeiro, Otelo Saraiva de Carvalho, comandante do COPCON. O frágil 5º Governo Provisório, liderado por Vasco Gonçalves, que já tinha perdido muitos apoios, caiu em agosto, depois do chamado Documento dos 9, e foi substituído por outro de facção mais moderada, liderado pelo almirante Pinheiro de Azevedo. O PCP estava a perder influência política e militar, mas ainda dominava a rua, como mostrou a quando o cerco à Constituinte, ocorrido a 12 de novembro. Qual terá sido então o seu real papel no 25 de novembro? Antes de passar a palavra ao Henrique, para iniciar a conversa com o nosso convidado,
Aproveito desde já para lançar outras interrogações. Qual o papel do PCP na descolonização e a sua real influência junto dos movimentos de matriz marxista que então assumiram o poder? Qual o peso real do PCP junto do MFA e dos governos de Vasco Gonçalves? E as relações com o Presidente-General Costa Gomes? E com a extrema-esquerda? Por fim, apenas mais duas perguntas para a mesa. Qual o grau de autonomia estratégica de Álvaro Cunhal face à União Soviética? E, entre 30 de setembro de 1974 e 25 de novembro de 75, houve uma possibilidade real dos comunistas tomarem o poder em exclusivo em Portugal? Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, estes, entre muitos outros exemplos, para um início de conversa... Mas vou perguntar. Vamos começar pelo princípio. Quando chega, uma forma de dizer, quando acontece o 25 de Abril, qual é o estado do Partido Comunista exatamente? A gente sabe que o Cunhal estava em Paris, embora as pessoas cá dentro pensassem que ele estava em Moscou ou em Praga, e não em Paris propriamente, que era uma coisa um bocado mais burguesa, com uma vida bastante melhor. A organização interna do Partido Comunista parecia bastante fraca na altura em relação ao que já tinha sido, ao contrário também do que se pensava, e eu lembro-me, até pessoalmente por razões familiares, de todos os socialistas ligados ao Mário Soares que estavam cá dentro do país, pensar que o Partido Comunista era um grande partido e que eles seriam uma espécie de Partido Socialista italiano, pequenino, ali para fazer a ponte entre a direita e a esquerda, e não mais que isso. Depois vieram as eleições e demonstraram que era mais ou menos o contrário. Que o Partido Socialista que era o grande partido e que Mas vamos começar. Qual era o estado do PC e como é que o PC consegue ter aquele protagonismo todo logo a seguir ao 25 de Abril, mesmo até ao 11 de março? Os partidos comunistas, principalmente nessa época, dão uma grande atenção à sua organicidade, à sua organização. E muitas vezes até na história do PC vão-se os anéis e fiquem os dedos. E os dedos são exatamente a estrutura organizativa. À data do 25 de Abril, o PC conhecia um conjunto de dificuldades, por exemplo, se compararmos com o início da década de 60, e estava a recuperar numa ou noutra circunstância. Por exemplo, a imigração que pela primeira vez nesses anos atingiu o Alentejo levava muitos quadros, muitas pessoas que poderiam ter ou que tinham tido um papel relevante na organização do partido no Alentejo e que tinham imigrado. E, portanto, organizações históricas como essa estavam muito mais fragilizadas do que estavam no início da década de 60. No mundo estudantil, a criação da União dos Estudantes Comunistas, substituindo as organizações estudantis do PCP, tinha-lhe permitido alguma recuperação em relação ao esquerdismo. O esquerdismo teve um papel muito ativo nas universidades, conquistou várias associações. Em véspera do 25 de Abril, tinha havido alguma recuperação do PCP através da UEC nas universidades. Ao mesmo tempo, o PCP esteve durante muito tempo quase sozinho e depois com os católicos progressistas numa fase diferente do movimento sindical que tinha sido criada pela legislação do período de Marcelo Caetano, que de facto introduzia alguma possibilidade de utilização dos sindicatos nacionais para desenvolver a ação política. Porque não obrigava à aprovação de... Não obrigava à homologação, permitia a criação de delegações. Claro que, como muitas coisas, uma coisa é 68, 69, outra coisa é 70, 71, 72. Portanto, há depois aí, em muitos casos, recursos significativos na repressão do movimento sindical, como, aliás, aconteceu também no movimento estudantil e como aconteceu também numa transição importante no esquerdismo, que é a substituição, aparentemente por continuidade, mas nem sempre isso é assim, entre a primeira vaga
pró-chinesa, chamemos assim, que era uma vaga essencialmente assente na ortodoxia comunista, ou seja, o objetivo era criar o verdadeiro Partido Comunista a partir daquilo que era considerada a traição desde... Isso era Martins Rodrigues, Valente, Piné, essa primeira fase. Com o início da década de 70, com o aparecimento do MRPP, do CMLP, há uma segunda fase do esquerdismo que é mais populista, chamemos assim, que é aquilo que os franceses chamavam Maus Pontex. E é evidente que esta mudança também, em muitos sítios, em certos setores do operariado mais jovem, na zona urbana de Lisboa, Alverca, Vila Franca, já competia com a organização do PCP. O PCP tem crise em certos setores tradicionais em que era hegemónico e, ao mesmo tempo, recupera, principalmente porque estavam sozinhos com os católicos progressistas nos sindicatos. E recuperam alguma coisa na fundação do CGTP, não é? Era um desafio consigo próprio e também com a extrema-esquerda. É uma mudança, porque também é uma mudança social, que também tem a ver com a ascensão de determinado tipo de experiências sindicais ligadas aos serviços, aos escritórios, comércios, bancários, que têm um papel relevante, enquanto que do outro lado estavam os têxteis, confecções. Sim, uma classe média face ao operariado, não é? E o que, aliás, também tem um pouco a ver com a criação mais tarde do MES. É preciso ver, por exemplo, Sim. que no 1º de maio fala um representante Tanto também desta área que ia dar origem ao MES. É uma espécie de socialismo radical entre o PC e o PS, mas que se demorou muito a libertar de um certo complexo de inferioridade em relação ao PCP. A geração do Jorge Sampaio e uma série de gente manteve sempre alguma relação reverencial com o PCP que os esquerdistas não tinham. Os esquerdistas não tinham a geração mais jovem. Não, pelo contrário, chamavam-lhe sempre barreirinhas, não é? Não, era tudo. Era barreirinhas. Não é só isso. Era um partido que, sob todos os pontos de vista cultural, social, político, se não era semelhante à União Nacional ou à Ação Nacional, era visto como tal. Era visto como tal, era testado, não é? E neste enquadramento, o regresso a 30 de Abril e depois a participação no 1 de Maio é com prudência mesmo, porque quem era presidente da Junta de Salvação Nacional era o general Spínola, não é? Portanto, o Cunhal tinha uma enorme desconfiança dos militares. E já em relação ao 16 de Março, antes do 25 de Abril, e ao próprio processo do MFA, o Cunhal achava que a organização do interior tinha ilusões sobre os militares e que, portanto, era preciso ter muita prudência. A organização do interior, estamos a falar dos comunistas que estavam dentro do país. Estamos a falar essencialmente da Comissão Executiva. Tinha havido uma reorganização no PCP, o secretariado estava fora de Portugal e a Comissão Executiva dirigia o partido no interior. E o Comitê Central depois agrupava estes... E estes, em relação ao MFA, tinham infiltrado QB? Sim, a Comissão Executiva tinha informações sobre o MFA e havia... algumas pessoas diziam à Comissão Executiva, ao Carlos Brito, por exemplo, e outras, que o movimento do chamado Movimento das Forças Armadas era um movimento sério, não era meramente corporativo, e tal, até porque havia personalidades como o Melo Antunes tinha sido candidato da oposição. Portanto, pelo contrário, o Cunhal... de fora, e não só, e o secretariado via com grande desconfiança esta espécie de abertura aos militares que a organização do interior tinha. E, portanto, há aqui um primeiro período crucial, se quiser períodos cruciais de mudança, é entre 25 e o 1º de maio. O grande acontecimento é a libertação dos presos políticos. A libertação dos presos políticos foi entendida e bem pela organização do interior como uma mudança qualitativa. Ou seja, isto não vai voltar para trás. O Cunhal, pelo contrário, mantinha ainda um conjunto de reservas. E aí o papel importante é o do Otávio Pato, que é que de alguma maneira convence ou diz ao Cunhal, isto não pode ser, o Soares chega aqui a Santa Apolónia, é recebido como um príncipe, não pode continuar e tem que Aliás, o Otávio Pato e o Mário Soares já tinham tido relações muito próximas, não é? O Soares foi advogado do Pato. O Pato era o homem que fazia a ligação com os chamados democratas. Certo. Aliás, enfim, isso é uma coisa anedótica, mas é interessante. O Pato, eu li centenas de páginas do Pato, de notas do Pato, antes de ele ser preso no início da década de 60. E ele tem os relatos dos encontros com os advogados da oposição. Cássio Gouveia, o Soares, Abrantes Ferrão e tal. E como eles não tinham pseudónimo,
E ele não sabia como é que os havia de identificar nas notas. E então é o advogado mulherengo. Qualificou-os, adjetivou-os. Sim, a maioria deles eram fáceis de identificar. Portanto, o Pato era o homem que fazia este tipo de ligação. E aliás, é ele que vai, é o primeiro quadro do Partido Comunista que vai à televisão. Exatamente, por uma iniciativa com o Soares, que é dizer, bom, isto eu acho que o Tengarrinha também foi, que era do MDP. Irem explicar que o 1º de Maio vermelho não tinha a ver com sangue. Não tinha a ver com sangue. Exato. Claro. O Cunhal, quando chegou e faz o trajeto entre o aeroporto, bem, ele está convencido quando o piloto pede para ele sair primeiro que ia ser preso à saída, não é? Portanto, estão a ver o tipo de desconfiança. Muito nervoso. E então, ao contrário, portanto, era uma medida de segurança e tal. Claro. Ele é recebido, aliás, nas escadas por Zé Duarte, o homem do jazz. Exatamente. E depois dirige-se para a funcionário sala da VIP, TAP. que era funcionário da TAP, dirige-se para a sala VIP, que estava cheia de gente. E cá fora havia uma enorme manifestação à espera dele. Quando ele fala em confiança, não é? Quando ele, enfaticamente. As três primeiras palavras que diz é confiança. Confiança. E é o Jaime Neves que está a fazer a segurança. Neves é um dos responsáveis, o principal responsável operacional pela Exatamente. segurança do aeroporto. E aí será que ele já equacionaria uma entrada num governo provisório? É uma exigência que já vinha de antes do. E que no 1º de Maio, eu vi com os meus olhos, havia um grupo na manifestação do 1º de Maio que só gritava Cunhal ao governo. Exatamente, assim, havia faixas e tudo. Não, sim, não era, vá lá ver. Eu não acredito que para o Cunhal fosse muito relevante estar no governo. Sim, mas era importante. O que era importante era do ponto de vista simbólico porque isso o Partido não só institucionalizava a relação com o Partido Comunista, como também dava uma força que aliás tinha sentido do ponto de vista histórico, porque o Partido Comunista é o grande partido que sai da clandestinidade. Sim. Certo. Os socialistas eram muito poucos e, portanto... E muito recentes. E os esquerdistas eram mais, mas de um modo geral não cobriam a faixa etária toda. Aliás, Cunhal do Ministério do Trabalho também dava... Não tinha ninguém capaz de ir para o governo. Não tinham ninguém com mais de 28 anos, não tinham 26. E isso era uma fragilidade em relação ao PC, porque Exatamente. o PC podia apresentar tipos de 15 anos e tipos de 80. De 80, portanto, e no meio disso alguns com currículo académico e com isso tudo, enquanto os esquerdistas não tinham nada, não é? E há depois também, a preparação do 1º de Maio é igualmente relevante. Aliás, quando o Domingos Abrantes vem com o Cunhal no avião, o Cunhal, depois do encontro na Junta de Salvação Nacional, vai reunir no partido e o Abrantes vai reunir com os sindicatos. Ele tinha sido um ativista do delegado do sindicato da propaganda médica. Propaganda médica, sim. Propaganda médica. Já delegados de propaganda médica, já na altura, agora não se chamam assim. E vai participar na organização com a estrutura que vinha de antes do 25 de Abril da Intersindical. Na verdade eles chamavam-lhe Intersindical, mas o grosso das pessoas que nós vemos ativas aí não são dos sindicatos operários. São gente que uma parte vai para o MES, o Vengurovis, o Agostinho Roseta, uma série de... o Calidás Barreto, o Manuel Lopes. Calidás Barreto vai para o PS, curiosamente. Sim, ou para o PS, o Manuel Lopes e tal, que era gente... que se tinha formado essencialmente nos movimentos católicos progressistas. Na base FUT. Na base FUT, na LOC, na Liga Operária Católica. Aliás, o Sindicato de Jornalistas é fundador. E alargando aqui só um bocadinho o panorama, até para podermos passar por várias fases até à década de 80. Até 28 de setembro. Até 28 de setembro, este primeiro bloco... O PC é ultraconservador. Não se esqueçam conservador em termos de prudência, não é? Anti-greves. Sim. Isto fez uma manifestação anti-greves urgente que levou pancada nas ruas por estar ou tentar apelar à greve, e os militantes do PC respondiam à letra, não é? Portanto, essa primeira fase, até ao 28 de setembro, é uma fase em que o PC não quer ondas. Ele demonstra o seu lado institucionalista, não é? Também... Não é só um problema, é medo. É um medo razoável, apesar de tudo, que os excessos políticos... Não se esqueça de que a experiência do Chile é a sombra que está em cima desta gente. 73. É a sombra que está em cima disto tudo. E setembro. Os próprios soviéticos tinham essa sombra também na maneira de lidar com os partidos comunistas ocidentais. Havia alguns que diziam o mal foi não ter ido tão longe quanto se devia, e o mal foi ter sido mais longe quanto se devia. Portanto, e será que nessa fase, até o 28 de setembro,
Álvaro Cunhal terá atuado com relativa independência de orientações da União Soviética, Não havia uma relação estreita. Não acho que a expressão independência seja melhor para designar autonomia, talvez. Com autonomia, sim, com uma certa autonomia. Porque também havia uma relação de confiança, não é? E eles... Exatamente. Os soviéticos, que tinham o Ponomarev, o Suslov, que tinham um papel, através do Departamento Internacional do Partido Comunista, controlarem o movimento comunista na Europa, mas não só, em todo o mundo, em bom rigor, é o que substitui a Internacional. Suslov, em particular, tinha uma enorme confiança em Cunhal. Tu próprio disseste que não se pode dizer exatamente que o Cunhal fosse um serventuário da União Soviética, porque ele pensava como eles, exatamente. Em muitos aspectos ele pensava como eles. Ou seja, não era preciso dar-lhe ordens. Não era preciso dar-lhe ordens. Ou seja, ele tinha sempre constante a necessidade de defender a União Soviética. Era a razão porque apoia a invasão da Checoslováquia. Sim. Apesar das suas reticências... Não, tendo sido elogiado do Dubček e a experiência checa, como aconteceu com a Jugoslávia, em que elogiou o Tito e depois condenou. Enfim... O Cunhal tem uma... O Cunhal é de facto uma personagem política complexa. As pessoas vêm com a K7 e tudo, mas o Cunhal é mais interessante do que a K7. E um dos aspectos é este. Há uma incompreensão dos homens desta geração, não é só com os seus ex, com o próprio Stalin e tal, que é desvalorizar, quer dizer, valorizar o elemento pragmático e desvalorizar o elemento ideológico. E uma das coisas que tem mostrado a abertura dos arquivos soviéticos, e que, por exemplo, se revela na mais recente biografia de Stalin, é a importância da ideologia. Ou seja, independentemente de eles serem pragmáticos, têm que lidar com uma realidade em que não querem aventuras, claro. Eles são estruturalmente gente que se formou numa ideologia e que são comunistas de uma ponta à outra. Cunhal, agora... São pessoas, no caso de Cunhal, com uma certa, por exemplo, uma certa coisa que aconteceu também em vários dirigentes comunistas em vários partidos, que é, por exemplo, da relação com a arte e a literatura. Eles, no fundo, sabem que escrever livros, ou pintar, ou desenhar, é uma forma suplementar de legitimidade e que se manifesta e que vai da arte em si para a política. E, portanto, são personalidades mais complexas. E é por isso, por exemplo, que ele critica várias vezes as maiores críticas à União Soviética que ele alguma vez publicou, até à perestroika, são essencialmente na repressão dos filmes, da arte, da liberdade criativa. Da liberdade criativa. Que é, no fundo, a crítica ao Zdanovismo, aquilo que foi é uma crítica àquilo que ele achava empobrecia o socialismo. Portanto, o socialismo tinha que ter uma abertura criativa. O Cunhal é mais revolucionário, chamemos assim, do que quase todos os dirigentes comunistas do seu tempo. Ele tem um papel importante no combate ao eurocomunismo. Defende a União Soviética e as posições soviéticas em relação ao partido italiano, ao partido francês, ao partido austríaco, que também tem um papel relevante nessa época. Tem um conflito sistemático com o partido espanhol, não é? Antes porque se dava mais importância ao espanhol que aos portugueses, e depois disso porque ele achava que os espanhóis em muitos aspectos tinham abandonado os princípios da Revolução, o Carrilho, e dava muito mal com o Carrilho. Era verdade. Num certo sentido, sim. Do ponto de vista dele, claro. Portanto, o Cunhal, e aqui a mudança entre o que é que ele faz depois do 28 de setembro, em particular o que é que ele faz depois do 11 de março. O 11 de março é que, de alguma maneira, tem, apesar de tudo, mais relevância. Tem com o 28 de setembro. Sim, mas só aqui, ainda nesta fase até o 28 de setembro, porque há logo um momento importante, em julho, que é o início do processo de descolonização, o início do processo de conversações e de tudo isso. Até que ponto é que o PCP esteve envolvido, e depois, no afastamento de Spínola, todo aquele tempo anterior, 28 de setembro até 30 de setembro, até que ponto é que o PCP também teve uma participação que acabou por forçar... Completamente envolvido. Porque mesmo muitas vezes, em relação a posições tomadas nacionalmente, a preocupação era não prejudicar o processo de descolonização. Exato. Particularmente de Angola. Não era igual, Moçambique não é muito relevante no pensamento do PCP, até porque a Frelimo tinha outro tipo de influências, até dos chineses e tal. Angola que era o grande bastião, onde os soviéticos, aliás, investiam muito. Ele tem um papel antes do 25 de Abril em impedir que no tempo do Khrushchev
se legitimasse a UPA, se legitimasse eventualmente a UNITA também, a Organização de Unidade Africana, e os soviéticos estiveram para reconhecer os movimentos que a Organização de Unidade Africana reconhecia. E é aí que Cunhal tem um papel fundamental. Para só deixar o MPLA. Sendo que a UPA é o embrião da FNLA. A UPA é o embrião da FNLA, está envolvido nos acontecimentos de 61, nos massacres. Exato, os massacres lá de cima. Os iniciais, sim. Do Congo. E a UNITA é uma criação, em grande parte, muito próxima dos chineses, mas também uma criação que tinha a ver com... os americanos é mais tardio, é mais os países africanos moderados. Moderados, sim. Quais são os seus grandes aliados? Marrocos, por exemplo... o Senegal, a Costa do Marfim, o Gabão, exatamente, e os Camarões. E depois, com os americanos, as Honduras, portanto... nós tivemos unido aos dois. Não. Uma vez fomos os dois. Estivemos os dois na Jamba. Na Jamba, é verdade. Agora lembrei-me assim, de repente deu-me um lampejo. Exatamente. Exato. Eu tive várias vezes em Luanda também. Vamos só saltar para a Revolução propriamente dita e depois de... Para o PREC, exatamente. Para a Revolução... Sim, que a gente também não dava a fazer revolução intensamente vivido do PREC. Depois, a partir de 30 de setembro, temos uma realidade completamente diferente, com um novo Presidente da República, que também é sempre interessante ver até que ponto é que era a relação entre... Era conhecido como o Rolha. Chico Rolha. A questão da unicidade sindical, que marca ali também um corte, um momento de ruptura com o PS. É o período de cortes sistemáticos. Sim, mas a unicidade sindical é no final de 74. Não, sim, em janeiro. É finais e janeiro de 75. Sim. Em que o Zenha tem um grande discurso e sim, tal, num pavilhão de esportes. Que aliás correspondia também ao que se estava a passar nas autarquias. Quer dizer, porque uma parte importante do controle territorial do PCP foi, como tinha legitimidade revolucionária, que vinha exatamente, as comissões administrativas, junto com o MDP, ocupa um grande conjunto de comissões administrativas nas câmaras. Portanto, sindicatos, principalmente sindicatos operários, mas aí partilha de alguma maneira o poder com os católicos progressistas e depois mais tarde com o MES, mas com os socialistas de esquerda, os socialistas nos bancários e nos escritórios. Havia ali uma corrente de socialistas de esquerda, que era o Calidás Barreto, e as pessoas depois o Manuel Lopes e tal. Exato, e foram depois aqueles para o Partido Trotskista. Não, isso é o Aires Rodrigues. O Aires Rodrigues e a Carolina Pereira e tal. Isso era não tinham quase ninguém. O Manuel Serra da FSP também, tal, também havia por aí. Mas depois também, em paralelo, gradualmente, também há uma infiltração cada vez maior no próprio MFA. E na coordenadora. Que se manifesta em grande parte na célebre Assembleia depois de 11 de março. Exatamente. Na Assembleia Selvagem. Aí é que são tomadas decisões que de alguma maneira empurram o PC para uma atitude, chamemos assim, menos prudente. Porque ele depois retifica em agosto. Atenção, a retificação... Mas diria então que agosto de 75. No 11 de março a atitude ainda era prudente? Não, no 11 de março deixou de ser. Sim. No 11 de março... O que é que acontece? Acontece as nacionalizações e, portanto, passou a haver um quadro que correspondia quase ipsis verbis às teses do Cunhal. Exato. Era a teoria a bater com a prática. Sim. Aliás, o Cunhal diz claramente, em vários textos, que aquilo era a materialização das teses e com a tentativa de adiar as eleições, ou não? Sim. Evidentemente as eleições não são centrais no pensamento do marxista. Mas houve uma tentativa verdadeiramente de adiar as eleições. Aliás, a quinta divisão apelou a voto em branco. Isso é quando já há eleições, mas durante algum tempo... Não, mas na campanha para abril, a quinta divisão... Já cá estava, tu é que não. Eu já. O PC começa uma tática que o Cunhal descreve numa reunião do Comitê Central de agosto de 75, em cujo discurso dele só se conhece parte. Portanto, eles dizem claramente que há uma parte que permaneceu confidencial, mas na parte que eles revelaram mais tarde, eles expõem a tese da manha. O que é fundamental em Portugal é controlar o MFA. Certo. E para isso é preciso utilizar manha. Não se pode, porque ele está a falar. Mas isso já é em agosto, portanto já no isto em agosto, falando contra aquilo que está a acontecer nas ruas, que é um momento também difícil do PCP, que é quando os esquerdistas e o COPCOM e a FUR, de onde o PC fez parte no primeiro e segundo dia, e depois foi foram dias, não é? Uma coisa muito exígua.
Mas o que é certo é que o PC chegou a participar numa manifestação em que uma parte da manifestação falava contra o social-imperialismo soviético. Exatamente. E, portanto, o PC está a falar para os quadros do Comitê Central. E os SUV, é bom não esquecer. E mais, os CDRs. Mais os CDRs, os comitês de defesa da Revolução. SUV, tu sabes quem é que estava lá de capuz. Era o Fernando Ferreira. Era Fernando. Não se pode dizer, acho eu, mas era. Pode. Agora já está desclassificado. Eram os trotskistas. Não, já está destapado. Os trotskistas. Não se pode dizer porque é o meu amigo. Mas não é os SUV. É mais os CDRs, os Comitês de Defesa da Revolução, que é uma coisa que eles trazem ao modelo cubano e que nas autarquias do PC, eu sei um caso de Louros, por exemplo, exatamente, era constituído na empresas de construção civil, como por exemplo na Xavier de Lima, eles que controlavam uma parte importante de um aparelho, não direi militar, mas proto-militar, que era os caminhões pesados, as betoneiras, os sistemas de comunicação e os CDR, na banca. Os CDRs são a marca do PC neste processo. Que numa altura em que o PC faz aquilo que sempre fez. E que muitas vezes está ligado aos quartéis. Por exemplo, no Lumiar está ligado à EPAM. Sim, completamente. Claro. É o comandante da EPAM que manda no CDR. Não, repara que é o seguinte, é uma coisa típica. O PC nunca tem dois pés no mesmo sítio. Praticamente num período tumultuoso. Ele percebe que a rua está a acelerar, em 75 em particular, está a acelerar muito, depois do 11 de março, exato, e ele quer travar a aceleração. Mas, ao mesmo tempo, não quer perder. E então há um esforço organizativo paralelo ao do COPCOM e de outras organizações, e das organizações esquerdistas, e esse esforço organizativo faz-se através do CDR, que é, vamos admitir que estes homens ganham, nós temos uma estrutura para estar lá presente. Agora, a verdadeira tática do PC não é esta. A verdadeira tática do PC era a infiltração da MFA por dentro, não fazer muitas ondas. Mas eles, aliás, também não conseguem controlar totalmente o Vasconcelos nem a 5ª Divisão. Claro. Porque o Vasconcelos e a 5ª Divisão vão muito para lá daquilo que eles queriam. Quem é que deixa cair o Vasconcelos é o PC. O PC é que deixa cair aquela célula da Assembleia da Almada. Não? Exatamente. É uma coisa, de facto, patética da Revolução. E deixa cair antes do 5º governo. O 5º governo já é bastante frágil, não é? Não, ele deixa cair na nossa altura. Porque tem consciência que ele é frágil e o PC é uma organização prudente. Sempre. É uma linha de atuação. É como a Igreja. São instituições antigas. Isso é um facto. E são doutrinárias. Portanto, também com um peso organizacional muito grande e, portanto, não se metem em aventuras. E ele corria o risco, ele sabia, o PC sabia, o Cunhal sabia, que em 75, depois do 11 de março, até aos acontecimentos do 25 de novembro, mas em agosto é que é o mês... O mês crucial, não é? Com os documentos 9... Havia uma grande pressão para aventuras, que ele sabia que eram aventuras. Portanto, ele não se retira dessa área, com os CDRs e com organizações são paramilitares e tudo, mas... No essencial, o que ele quer é infiltrar e controlar o MFA. Daí essa célebre intervenção em agosto no Comitê Central da Manha e da Ronha e tal. Porque depois também foi alarmante para o PCP a ruptura e o afastamento entre Vasconcelos e o 5º Governo Constitucional e o COPCON, por outro lado, e o afastamento com o Otelo, não é? De acordo, porque na verdade o PC nem está com o Otelo, nem está com o Grupo dos 9. Portanto, fica ali apanhado. É o que eu digo, ele tem um pé dentro de um sítio e um pé dentro no outro. E quando percebe que há um pé que pode estar do lado da aventura, recua. Foi o que eles fizeram no 25 de novembro, não é? Recua. Mas fica a ver o que é que vai acontecer. E fez isso sempre em relação aos golpes militares antes do 25 de abril. Mas isso sempre. É típico dos grandes líderes. Por exemplo, a seguir ao 11 de março, quando são as nacionalizações, naturalmente o PCP estava totalmente de acordo, mas o Partido Socialista também estava de acordo com as nacionalizações. Mas o Mário Soares, em privado, quando sabe das nacionalizações, diz só me faltava mais esta, porque ele percebeu logo que aquilo ia dar um bolsarinho. O Soares vinha com o PS de um programa de frente comum, claro. Mas quer dizer, cuja base eram as nacionalizações. Exatamente, há um discurso público que é diferente do privado, por causa da prudência, exato. O Cunhal tinha a prudência e o Soares tinha a intuição. Tinha a intuição. Soares era um homem aliás, de enorme intuição política e percebia para onde é que as coisas iam. Se bem te lembras, a tese de doutoramento do Cunhal em Direito é sobre o aborto, claro. E o PC é sempre contra o aborto.
porque acha que aquilo não é assim tão importante. Mas não te esqueças Mas pode- que o Cunhal forma-se nos anos 30, em que Bem, o sei. corpo tem um papel importante, a Sim. ginástica, Pois, claro. o amor livre, as relações sexuais bastante livres. E é uma coisa da época, não é? É uma coisa da época, mas Muito- depois ele nunca foi verdadeiramente contra. Ele teve sempre medo que isso fosse mais um sarilho para Sim, atrapalhar o PCP. sim, isso mais tarde. mais sim, tarde, mais exatamente. tarde, mais tarde. Voltemos aqui a 75 e ao 25 de novembro. Também para perceber bem e ouvirmos a sua opinião sobre o real papel do PCP. Já falou que recuou, não é? Como prudentemente ficou a ver. E antes também já se tinha afastado Havia uma razão. de Vasconcelos. O mês anterior é um mês em que as sedes do PC são atacadas em todo o país, Exatamente. são incendiadas, há Sim, a bombas. norte. No norte. No norte e no centro, não é só no norte. Rio Maior, por aí. De Rio Maior para cima. Bom, e algumas cá para baixo também. Uhum. Portanto, o PC sente-se em risco. E- Portanto, não há apenas um problema de prudência em relação ao curso político. Há uma noção de risco muito grande, que era o que estava a acontecer. E ele verificou que em muitos sítios, por exemplo, as Forças Armadas não protegiam as sedes do PC. É uma coisa, por exemplo, no Arquivo Efêmera nós temos muita documentação sobre isso, inclusive alguma dos serviços secretos do PPD que existiam, e que relatam em direto muitos incidentes desse género. E tem muitas fotografias tiradas que mostram como é que evoluiu os assaltos em Famalicão, em Braga, por aí adiante. E o que é que acontece? Acontece que há esse fator também que convém não menosprezar. O PC está disposto a defender as sedes, porque não sabe até que ponto a derrota. Ele acha que é uma aventura o que fez o COPCON e os militares ligados ao COPCON e teme o backlash, a reação, o refluxo. E, portanto, está preparado também para se defender. E a 12 de novembro também mostra que tem a rua, que tem de certa forma o controle da rua, com o cerco à Constituinte. Eu tenho algumas dúvidas sobre o cerco à Constituinte. Quer dizer, não é o tipo de coisas que o PC gostasse de fazer. Não é o tipo de coisas... Sai dos cânones. Sai dos cânones. O PC não é em nenhuma circunstância um partido que se mete em aventura. É evidente que havia várias coisas que lhes agradavam. Eles não têm grande respeito pela Assembleia, nem pelos resultados eleitorais, isso é um aspecto. Mas é muito interessante ver a saída dos deputados quando acaba o cerco. Os que são aplaudidos, os que são... E os que são corajosos. A gente percebe perfeitamente. Um deles é o Mota Amaral. Exatamente. Sim. Que Aliás, sai, já era deputado como antes aconteceu, do- aliás, Já era da ala como liberal. aconteceu em Espanha com o golpe do Terreiro. É igualmente. muito Nós falámos interessante cá no falámos episódio disso, passado, falámos nisso. ver esse comportamento. Portanto, não me parece que haja uma nítida assinatura do... Há um desvio esquerdista que o próprio PC tem dificuldade em travar. Exato, que se vê na Travar. República, que também não são Se vê eles em todo lado. exatamente, Se vê em todo na Rádio lado. Renascença, E agora, que não são eles quando ele é exatamente. confrontado, apoio estes tipos ou não apoio estes tipos, dá apoio. Claro, é isso. Mas aquilo não é do coração, nem é da tática, nem é da estratégia. Nem foi planeado por ele. Tanto assim, Foi tático, não é? tanto Foi ali assim, do momento. sim, é tático porque o tipo de revolução, a maneira como eles pensavam a Revolução Portuguesa, o Cunhal, é de facto corresponde mais a uma tática de infiltração do que propriamente a uma tática de rua. A rua funciona para atacar os que põem em causa a relação de forças no MFA e para defender a relação de forças que ele... Mas aí nessa tática de infiltração a ideia seria manter o poder militar com o controle do processo político ou ir por dentro corroendo? É manter o controle do processo político Via militares. Pelos Quanto militares, mais- sendo que eles querem controlar os militares. Que eles querem controlar os Mas militares. isso contrasta... Não, até porque havia o resultado eleitoral. O resultado eleitoral deu uma quebra de legitimidade política ao PCP considerável. Sim, com os 12%, claro. 12%, que é, mais os que é 3 ou em parte, 4 de do facto, MDP. uma surpresa, principalmente até o resultado do PS. Portanto, o que valoriza a necessidade de prudência que o Cunhal tem. Portanto, ele não quer que a relação de forças no interior do MFA se altere significativamente. Tem medo que o hotel e os esquerdistas provoquem um conflito que altere essa relação. Sim, imprudentes por natureza. Sejam imprudentes por natureza.
Até porque convém não esquecer que o PC está representado no 6º governo e continua no 6º governo. O Veiga de Oliveira? Com o Veiga de Oliveira. O PCP esteve representado em todos. Todos provisórios. Os provisórios, todos provisórios. Esteve nos 4 do Vasconcelos. Acresce que tem outra coisa. Muitas das nacionalizações em áreas que o PC considerava importantes são posteriores ao 25 de novembro. É por isso que esta fantochada da versão que por aí circula do 25 de novembro não tem nenhum fundamento. Na realidade, o 25 de novembro, quem é o grande derrotado do 25 de novembro são os militares esquerdistas, o Otelo e companhia, no primeiro dia e no segundo dia que eles queriam ilegalizar o PCP. Há 2 derrotados, chamemos assim. Já tivemos aqui o Vasco Lourenço que diz o mesmo. Quem ganha é o Soares, é o PS e é o Grupo dos 9. E em colaboração com o Costa Gomes. O Costa Gomes é igualmente um elemento de prudência. Sim, por falar em prudência, lá temos o arquétipo do prudente. Exatamente. Claro que quando saiu da presidência, depois ligou-se para o Conselho da Paz. Sim, derivou. A tese é sempre, já tinha derivado antes ou tinha derivado depois. Não sabe bem. O que se conhece sobre a forma como o PCP controlava militares antes do 25 de Abril, ou controlava personalidades intelectuais, não correspondia ao cânone do controle normal. Portanto, há aí também muita coisa que se repete que não é verdadeira, ou seja, eles não faziam parte de células, por exemplo. Sim, era um controle com mais subtileza do que... Era outro tipo de coisa, eram conversas com os amigos. E a quem se pedia outra coisa, a quem se pedia informações, a quem se pedia determinados comportamentos e tal, mas no modo geral não são membros do Partido Comunista com as obrigações que tinham os membros clandestinos. E não havia uma relação hierárquica, não havia relação hierárquica e tal. Portanto, agora, é uma zona de influência. São os companhões de route, companhias de estrada. Claro que em Portugal uma parte dos companhias de estrada não eram verdadeiros companhias de estrada, eram os tipos do PCP que tinham falado na cadeia e tinham sido expulsos ou afastados. Exatamente. E que estavam muitos deles no MDP. E havia alguns intelectuais que não queriam comprometer-se com o Partido Comunista, mas que na realidade pensavam como comunistas. Portanto, toda esta realidade é sempre muito mais complexa que os lugares comuns que se recitam e tal. Portanto, balanço 25 do 25 de novembro, derrota no primeiro dia dos esquerdistas, o setor do Hotel, cujo filho tardio são as FPs, exato. Mais tarde, criadas numa altura em que a maioria dos grupos daquela natureza já tinham desaparecido da Europa. Mas ainda no episódio passado também falámos que o ano de maior terrorismo da ETA, por exemplo, é 1980, já em democracia, e, portanto temos aqui já completamente fora de... Também tem a ver com o garrote, com as execuções e com... Isso é 75. As vascas da agonia do regime. O garroteamento é em 75, quando é feito o assalto à Embaixada de Espanha cá, não é? Sim, novembro de 75. Portanto, o PC sai do 25 de novembro com posições ainda muito significativas, mas isso eles reconhecem, já com uma enorme dificuldade de ter o elan político. Ou seja, eles percebem que o impacto da revolução, criando uma situação de perturbação que o PC queria organizada e que os esquerdistas desorganizaram, que isso estava a perder-se, ou seja, que estava a iniciar-se um processo de democratização. De facto, na verdade, a liberdade é uma coisa, a democracia é outra. E a estabilização da democracia, o PC combate-a, em muitos aspectos, institucionais, legais, constitucionais, eleitorais, mas é de facto o que retira o PC do período revolucionário, chamemos assim. O período revolucionário, na verdade, vai até à primeira volta das eleições de Soares. E aí é que há uma mudança. Mas de qualquer modo, por exemplo, na primeira volta, a única, aliás, da eleição do Ianes, em que eles apresentam um candidato autónomo, só foi o Otávio Pato até. Foi um resultado vergonhoso. Teve 8% e o Hotel ficou em segundo, não é? O Hotel tem mais o dobro, que são os esquerdistas. Uma coisa que a gente convém, nós os dois sabemos bem, o esquerdismo em Portugal é muito mais forte que nos outros sítios da Europa. Pois era, muito mais. Mas muito mais. Isso deixou mas nesta fase... Uma delas no PC. Acelerou tudo. O 25 de novembro não tendo sido uma derrota para o PC, mas sim para a extrema-esquerda. O segundo pacto MFA-partidos e a própria Constituição que institucionaliza o Conselho da Revolução, que é também uma via para manter
um órgão de soberania, onde os militares têm preponderância, e o PCP mantendo essa tática também de infiltração dos militares e de influência dos militares, como é que o PCP terá encarado a Constituição de 76, o preâmbulo que votou a favor e que baseou-se no segundo pacto do MFA partidos, e com a institucionalização de um órgão de soberania onde esperaria com certeza continuar a ter influência? Ou o facto depois do Presidente também ter sido Ramalhianes, Presidente do Conselho da Revolução, vem deitar por base alguma esperança de influência? O PC joga em vários tabuleiros. Joga num tabuleiro de influência que é a sucessão daquela história da manhã, não é? E que é dentro dos círculos militares. Joga já não tanto na rua, mas na conflitualidade social, por um lado, e nas eleições. O jogo do PC nas eleições... mas nas eleições também já sabia, mas é de natureza dimensão, diferente daquela de 76. 76 é uma surpresa. A partir 75, daí eles estão, 75, peço desculpa. A partir daí eles estão numa defensiva eleitoral, mas há várias coisas que correm a seu favor. Uma delas é a divisão do PS. A divisão do PS era para o PC muito importante, porque deixava de haver um grande partido e depois outros menores, e passava a haver um maior equilíbrio entre os grandes partidos. A AD, que é igualmente relevante porque criou o primeiro mecanismo de alternância política, é essencialmente um instrumento contra a herança do Conselho da Revolução e contra um projeto civilista. Partido. Mais do que tem claramente um conteúdo anticomunista, não tem um conteúdo antissocialista. Que isso é não, pelo contrário. Mas tem essencialmente um conteúdo democrático no sentido que quer acabar com o estado de exceção, que era a sobrevivência do poder dos militares. Era um estado de exceção que não era plenamente democrático. E aí havia duas correntes da sociedade civil, como dizia o Balsemão aqui, o Primeiro-Ministro da Defesa Civil, Adelina Mar da Costa, o projeto civilista mas não esqueçamos que foram distribuídas terras expropriadas a camponeses, com grande perturbação na ala mais à direita da AD. Da AD, exatamente. Aliás, na tradição do PSD, a única coisa semelhante a isso é na Madeira, com a colonia, não é? Exatamente, e com as águas. Com as águas e tal. Bom, nós vivemos num mundo, isto é uma reflexão mais genérica do que o PCP, cheio de lugares comuns, sobretudo. Sobre a Troika. Sim, de simplificações. Não é são simplificações, mas na maioria dos casos não são inocentes. Porque o que fazem é retirar elementos... Porque permitem... Não, é porque a tendência é usar a história. Usar a história. E para usar a história tem que se eliminar. Um grande autor do uso da história é o PC, não é? Sim, a história, história toda em muitos aspectos ficcional. A história... E mais, e fica preso, quando se usa a história, fica-se preso pelas ficções que nós transformamos em verdade histórica. E há muitas aí por todo lado, nestas eleições, nas eleições anteriores e tal. Sim, isso é o que há agora, os grandes golpes do PC o Soares ganha a primeira volta, ganha contra duas coisas. Contra o Zenha. Já estamos em 86. Já estamos em 86. 85, 86. Portanto, no fundo até aí... o que é relevante é a descolonização. Pois. Isso é em 75. Depois estamos perante... E é a AD, a vitória da AD... Que é em 79. Que é em 79. O 82 com a revisão constitucional. Exatamente. Que é PSD, completamente. Sim. Não, aliás... depois, no tempo do Bloco Central, uma grande agitação social... com as greves gerais, não é? Dessa altura, sim, a greve geral de 83, a grande PCP... greve geral contra a AD, não é? Sim, que é a Revolução dos Pregos, como ficou conhecida. 11 de Fevereiro, acho eu. Que tinha até um autocolante que dizia: eu não tenho culpa, fiz greve. Não, havia o contrário. Era: eu não tenho culpa, fiz greve. E depois havia outra: eu não tenho culpa, votei AD. Também havia essa. Mas isso aí foi por causa de uma intervenção do Ângelo Correia sobre uma coisa. Sim, os pregos, eu sei. A insurreição dos pregos. A insurreição dos pregos. Exatamente, que era, já ninguém se lembra disso, mas que era ali no Parque Eduardo VII. Bom, não interessa. De qualquer forma, depois, em 82, com o AD ainda no poder, faz-se a revisão constitucional. Sim, por acordo com o PS, não é? Por acordo do AD e PS. O Almeida Santos tem um papel importante. Sim, o António Vitorino aparece aí como quase assessor. O EDS. Mas aparece quase como assessor. Depois há a Frente Republicana e Socialista. O EDS pertencia à FRS.
Não, pertencia à FRS. sim, o EDS pertencia, era o Lopes Cardoso o líder, mas o Vitorino nunca vem da UEDS. Vem. MSU. Não, MSU, não, isso é mais antigo. É mais antigo, depois entra no EDS. A FRS é PS, ASDI e o EDS, não é? PS, ASDI e o EDS. Pronto, aí temos a questão da revisão constitucional. Que é uma derrota também. É uma derrota para o PSC, mas é uma derrota sobretudo para o IANS e para o setor militar. Sim, claro. Claro. E também, de alguma maneira, para aquele setor do MES, que depois também, deu origem ao Pintacilgo. Sim, ao Pintacilgo. Que era, sim senhor, nós queremos uma democracia, mas uma democracia no qual há algum poder para as bases. Mas são sobrevivências do socialismo militar da América Latina, havia muitas ideias. Sim, da autogestão. Sim, da democracia direta. Democracia direta, essas coisas. E isso é que o Soares derrota na primeira volta. Derrota tanto uns como outros. E repara que estando Maria Lourdes Pintacilgo relativamente bem posicionada no início, não é? Soares parte muito de trás, com os tais 8%. Eu fiz a campanha parte com 8%. Do Soares e lembra-me de ir no Norte a sedes do PS que fechavam deliberadamente para não haver atividade. E que tinham postas de Che Guevara lá. Exatamente. Eu lembro, mas o Zanha, em Guimarães, por exemplo, o Zanha, que é eu cobria, não fiz parte, quer dizer, cobria a campanha de Soares como jornalista. E é preciso ver que o Zanha, por exemplo, quando foi a Universidade Sindical e depois disso tudo, havia uma palavra de ordem que era Soares e Zanha, não há quem os detenha. Portanto, aquilo eram os dois grandes figuras do PS. Da luta contra a Universidade Sindical. Exatamente. Eram as grandes figuras do PS. E são essas figuras que se separam, e eu acho que aí o Partido Comunista tem influência nessa separação. Porque apanhou o Zanha. Põe ali uma cunha entre os dois. E é o Zanha que é o candidato do Partido Comunista. Mas o Partido Comunista não teve um candidato, Ângelo Veloso, não terá sido esse ano? Não, mas depois Saiu logo, não foi? Mas tem sempre um. Que depois desiste, que não vai a votos. Também teve no Sampaio, também teve um que desistiu, e no Sampaio da Nova também tinha um que desistiu. É de facto um momento crucial. E eu participei nessa campanha ativamente. Aliás, o debate que eu mais treinei com o Soares foi contra o Zanha, que é o único que ele perdeu. Porque eu não disse nada daquilo que estava combinado. Não, o Zanha perdeu esse debate. O Zanha perdeu esse debate. Não, o Soares é o mas eu vou-te dizer que o Zanha perdeu. Agora já estamos a discutir os dois, mas eu acho que o Zanha perdeu, sabes quando? Que é com o Campos? Não, com o irmão. Que ele disse assim, nós éramos como irmãos. E o Zanha percebe aquele irmãos de uma forma diferente do que o Soares estava a dizer. E ele disse, eu nunca fui seu irmão, com aquele ar. E eu acho que aí ele perde completamente o debate. Porque as pessoas lembravam-se de estarem os dois juntos. É a história dos ficheiros do Campos e tal. Sim, o computador do Campos. O Soares, porque o Soares tinha um certo complexo em relação ao Zanha. Tinha. Que o Zanha era um tipo severo, era o contrário do Soares, era um tipo severo, austero, forreto. O Soares estava sempre a queixar-se que é um homem rico, a mulher é rica e tal, mas na casa dele os sofás estão cobertos por panos e tal. Tinha quase aquela santidade, quase aquela. O vinho não é bom, o vinho não é bom. Era quase aquela santidade laica do Cunhal. Mas isso é o tipo de coisas que agrada ao Cunhal. Sim, são semelhantes. E por muito que o Zanha tenha sido um inimigo do PC na universidade, ali faz o seu último papel de ajuda, deixando que na cabeça dele está a ajudar o IANS mais do que o PC. Na cabeça do Zanha está mais a ajudar o IANS que o PC. Para todos os efeitos, na prática. Objetivamente está a ajudar o PC, claro, é evidente. E o Cunhal, de novo com o mesmo tipo de prudência e de atitude, tem que defrontar uma segunda volta, que é o Soares contra o Freitas do Amaral. Portanto, o socialismo contra o fascismo. Em que ele engoliu um sapo e depois aconselhou os outros a fazerem-no também. Que é de facto uma grande... Houve pessoas que foram com um sapo Sim, mas o próprio Cunhal disse, tapem a cara do candidato com uma mão e votem com a outra. E foram com um sapo. Gente que votou com um sapo de barro ou lá o que é. O que lhe deve ter custado dizer isso, não é? Isso foi um momento de... Mas é de novo a mesma coisa. Vão-se os anéis e fiquem os dedos. O Cunhal nisso é pragmático. Se o Pedro Nuno Santos tiver que optar entre o Luís Montenegro e o Chega, também vai ter um problema desses. Quer dizer, estou a dizer, não vai ter, claro, mas não vai ter porque não vai haver essa opção. Pois, se tudo correr bem, não é? Não sei, vamos ver. Portanto, esse terá sido um abalo, o abalo final antes da queda do muro, não é? Antes de 89, mas o grande abalo interno.
terá sido 86. O PC chegou, em alguns casos, a recuperar eleitorado. E manteve, durante a década de 80, 90, manteve-se ali muito... Na década de 80, o PC é uma coisa sui generis na Europa. Com exceção do AQEL em Chipre e de alguns do Partido Grego, uma parte do Partido Grego, o Partido Finlandês e tal, é o único partido que sobreviveu. É o único partido que sobreviveu. Portanto, a ideia que tinha o Cunhal e os outros é sobrevivemos porque não alinhámos nos eurocomunismos nas outras coisas. Embora o PC também beneficie do fim do esquerdismo depois. Também beneficia. Há muito esquerdista que passa, a maior parte... Estás enganado. O número de esquerdistas que passa para o PCP, eu fiz essa estatística, é muito escasso. A maioria dos esquerdistas passa para o PS e para o PSD. Para o PSD, sim. Ou para nada, enfim. Ou para nada. Pois. Ou para aquele socialismo, os herdeiros do MES, aquele socialismo radical. Os que mandavam no jornal, pá. O jornal em que tu trabalhaste, que era no fundo esse setor. Mas esses nunca foram esquerdistas. Só algum ou outro. Sim, quer dizer, era o socialismo radical. Esses eram os socialistas cristãos, eram mais dessa linha. Sim, está bem. Múrias e outros. Sim, era. Bom, mas agora na reta final do programa... Também perderam os jornais, quer dizer, também nessa altura perderam muita influência na comunicação social. O diário foi mais tarde. E depois com a comunicação social privada, com a televisão, então aí... Caiu-lhes em cima a perestroika. Isso era uma coisa que valia a pena analisar. Agora não temos tempo para fazer. Sim, mas nesta reta final poderíamos acabar aí, não é? O Cunhal morre angustiado com a queda do muro e com o fim da União Soviética. Deve ter sido para ele dramático. Dramático. Mas ele percebe isso antes, porque embora o PC... durante a perestroika já. O PC apoia a perestroika, quer dizer, mas apoia já de uma forma que se percebe com muitas reservas. Mas dentro do PC, eu estou a falar de, enfim, também aí a vantagem do arquivo efêmero, que leio muitos papéis internos e muitas notas de reuniões e tal, o impacto da perestroika e da glasnost dentro do PCP foi muito maior do que eu pensava. Por exemplo, isto para mim foi uma novidade relativamente recente, há 2 anos para cá, com um espólio de um funcionário que está presente nessas reuniões todas e que mostra a perplexidade que gerou o processo soviético. Portanto, o Cunhal participava certamente dessa perplexidade. E quando cai o muro de Berlim e acaba a União Soviética, é um drama, é a vida toda. O homem, sim, claro, com a vida toda a vida. Porque não é o problema do Cunhal ser pró-soviético. O Cunhal achava que a União Soviética era a única grande garantia da vitória do socialismo. A existência da União Soviética, que ele criticava em muitos aspectos. Mas era o esteio. Não, era caindo aquilo, era o sol da terra. Resto não era líquido que se aguentasse. E de facto, durante muito tempo foi essa a sensação. Agora, o Partido Comunista, que tinha resistido pela ortodoxia, e aí o Cunhal tem um papel importante, é um partido que tem 16%, 14%, 15%, que é um grande partido europeu. É uma coisa estranha, como é que na década de 90 e nestes 20 anos até o Partido Comunista Francês tinha na sede uma discoteca, não é? Sim. Portanto, foi, quer dizer... Estava completamente convertido. Os italianos dividiram-se aos bocadinhos, os espanhóis acabaram mesmo, não há a sigla Partido Comunista, não há. Em Itália, em Espanha há o PCP, o Partido Comunista dos Povos de Espanha, que é, sim, tá bem, mas que é uma coisa já uma construção soviética. Juntaram só Sumar. Eles juntaram só Sumar como na Itália são do Partido Democrático. Sim, agora, claro. E na França submisse. Partidos na Suécia, por exemplo, na Holanda, que tinham algum papel a nível europeu. Na Bélgica também. O alemão é o Die Linke, não é? Se manteve, apesar de tudo, por várias razões, alguma continuidade. Por causa do leste. E agora para terminarmos, gostava também de ter um comentário seu à realidade atual do PCP, da APU, que ainda é a APU, a CDU. Isto é passar da história para agora. Passou para a APU e passou para a CDU. Eu ainda estava na década de 80 e agora passei o chip para a CDU, claro. CDU que já nem é o PC, já nem é a coligação na prática. Já não é. É dramática, estas eleições são dramáticas para o PCP. Não porque o PCP não sobrevive a maus resultados eleitorais, porque o PCP é um partido que tem um elemento comunitário e tem forças, principalmente nos sindicatos, que não são atingidas diretamente
pela debacle eleitoral. Sim. É por isso que a geringonça foi boa para o PCP. Eu não concordo com a tese de que diz que o PCP caiu por causa da geringonça. A geringonça deu ao PC o direito de veto. Quer dizer... De influir realmente na... Não, de impedir, mais do que influir nas políticas, o PC o que é fundamental é que algumas não se fizessem. Portanto, ele não consegue mudar muita coisa de legislação que até vinha dos anos da Troika. Mas pode bloquear. Não, podia, não podem ir por esse caminho. E esse direito de veto era um poder enorme que tinha o PC, até que o usava sabiamente, mais do que o Bloco de Esquerda. E agora, quer dizer, a perda de uma parte significativa do grupo parlamentar é uma grande perda para o PCP. O grupo parlamentar é um instrumento fundamental de propaganda, é um instrumento fundamental da ação política, pelas moções, pelo lado institucional de ter representação parlamentar. Sim, o PCP é um partido institucionalista. Se essa representação no Parlamento fica abaixo de praticamente todos os partidos, eventualmente menos que o PAN, com o risco de quase não ter um grupo parlamentar. Com o risco quase não eleger. Um grupo parlamentar. Bem, a gente está a falar em previsões aí. Não sei, pronto. Sim, seja como for, não é o voto é concentrado. E Portanto, é bastante subavaliado pelas sondagens. E também tem o voto... Chega, atenção. Não, mas o Chega eu acho que é sobreavaliado. Deixa-me lá pensar isto. Não. O pensamento é livre. Se tu fores do Chega e te perguntarem, tu hesitas antes de dizer que... Se fosse o Chega dizia que votava... Se fosse o CDU dizia que votava na CDU. Mas quer dizer, eu não sei se o mesmo fenómeno também não existirá com o PCP. Eu não sei se o mesmo fenómeno também não existirá com o PCP. Já não tem importância com o PCP que tinha no passado, porque à medida que aquilo vai encolhendo, o núcleo duro não tem problema nenhum. Em dizê-lo, claro. E há algumas mutações, quer no aparelho sindical, quer na própria estrutura do PCP, com a emergência de uma juventude comunista portuguesa mais radical do que os mais velhos, ou seja, que também fragilizam num certo sentido e radicalizam no outro. Por exemplo, vamos ter agora um novo secretário-geral da CGTP. Sim, eu não conheço suficientemente para também é um nome que eu não... Mas é uma mudança geracional, sim, claro. Podem não corresponder depois ao aparelho sindical, mas isso é outro problema. Pois, isso é uma coisa que se verá no futuro. Se verá. Agora, estas eleições são das mais dramáticas. Eu uso o termo dramáticas para o PCP, nos tempos, porque se ele perde, se ele fica com 2 deputados, se ele fica com um resultado residual, então no fundo é igual aos outros partidos da Europa que tinham desaparecido quando o PCP se conseguiu manter. Pois junta-se a eles. É mais um. E do ponto de vista de certos setores sociais é uma perda, porque o PCP há muito tempo que não quer fazer a revolução comunista, nem coisas, aquilo tornou-se uma retórica. Mas o PCP tem clientelas que não têm outra representação política. E o problema é que nenhum outro partido, muito menos o Bloco de Esquerda, muito menos os outros partidos, muito menos o PS, que era aquele que, enfim, poderia estar mais próximo de fazer isso, tem qualquer relação. Pessoas idosas, reformados fabris, que não é a mesma coisa. Ainda há muita gente a trabalhar em fábricas. Sim, há muita gente a trabalhar em más condições sociais, nos supermercados, em muitos sítios. Há uma quantidade de gente subempregada em certas áreas que sobrevive porque as autarquias comunistas lhe dão alguma capacidade de sobrevivência, e essas pessoas vão ficar dependuradas. Mas é assim. E com a campanha que vai começar agora para as eleições de 10 de março. Eu pensei que já tinha começado. Sim, é começar agora, é pré-campanha, não é? Parece que... Não, repare uma coisa, até a expressão vota, que supostamente é proibida, já está nos cartazes, antes de começar a campanha. Sim. Mas já ninguém liga a isso. Infelizmente ainda ligam ao dia de reflexão como se fosse uma coisa... Sim, como se fosse uma coisa significativa. Põe as notícias em Espanha. Põe as notícias no El País, não é? E as sondagens. Enfim. Bom, José Pacheco Pereira, muito obrigado mais uma vez. É verdade. Foi um gosto tê-lo no programa. É sempre um gosto. A gente devia tornar o José Pacheco Pereira um convidado residente para falar sobre tudo. Não me obriguem a falar sobre o Expresso, nem a empresa. Não é a imprensa nem o Expresso, é os romanos. Não me obriguem. Nós temos aqui uma latitude que vai desde os romanos até às invasões romanas. Do Mesozoico até agora, podes falar sobre tudo. A Idade Média, a Guerra dos 30 Anos, Revolução Francesa. Está bem. É uma latitude muito... Tretas. Muito bem. Adeus. Isso era letras são tretas, dizia o meu avô. Obrigado, Henrique. Nós até para a semana. Até para a semana.
A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.